Olá, querido amigo, querida amiga. Eu sou Jaqueline Salles e você, quem é? Muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao seu canal que traz mensagens diretamente do coração de Deus para o seu coração. Hoje falaremos de como ouvir a voz de Deus. Quem nunca se perguntou como ouvir a voz de Deus? Como saber se aquela resposta, se aquela palavra, se aquela proposta, se aquele namoro ou aquele casamento deve realmente acontecer? Quem nunca se perguntou como eu posso ouvir a voz de Deus em meio a essa sociedade barulhenta, em meio a essa sociedade do caos, de guerra? Será realmente possível ouvir a voz de Deus? Posso dizer a você? Posso dizer? É possível ainda ouvir a voz de Deus hoje. Ele pode falar conosco através das nossas orações. Ele pode falar conosco através de uma pregação, sim, uma pregação da palavra de Deus. Ele pode falar conosco através de um louvor. Deus pode usar outras pessoas para que elas falem conosco através dele. Deus não tem limite. O nosso Deus é ilimitável. Sabe que Deus usou até mesmo uma jumenta? Isso mesmo que você está ouvindo. Deus usou uma jumenta para falar a Balaão. Balaão estava com dificuldades, não queria ouvir a voz de Deus. Ele estava com uma resistência, queria fazer as coisas da sua forma. Então, Deus utilizou uma jumenta para falar com ele. Vá lá, dê uma olhadinha em Números 22 e você vai dar uma lida nessa história maravilhosa onde Deus utiliza uma jumenta para falar com o profeta Balaão. Desse modo, nós vamos aqui distinguir como é que Deus pode, de cada uma dessas formas, falar conosco. Vamos começar pela oração. O próprio Jesus, ele tirava tempo, mas tempo de qualidade, para falar com Deus. Nós não poderemos nunca reconhecer a voz de alguém se não tivermos tempo, e tempo de qualidade, não é qualquer tempo. Quando um amigo nosso, um familiar, um parente, alguém que nós temos contato, liga para a gente, ainda que aquele número não esteja identificado, nós, pela voz, reconhecemos que é aquele querido, que é aquela querida. Então, nós só reconhecemos a voz daquelas pessoas que nós temos um relacionamento. E assim é com Deus. Se não tivermos um relacionamento verdadeiro, se não tivermos os recursos necessários para ouvir a voz de Deus, como nós saberemos que Ele está falando conosco? Então, meu querido amigo, então, minha querida amiga, é extremamente necessário separarmos tempo, mas tempo de qualidade, para oração, para comunhão, para estar ali, concentrado, orando e falando com Deus, para reconhecer quando Ele estiver de fato falando conosco. A segunda maneira que nós encontramos para ouvir a voz de Deus é através dos seus mandamentos, através da sua palavra, através de uma pregação. Sim, da pregação da palavra do Senhor. Lá em Deuteronômio 28, versículo 1 em diante, nós encontramos como é que Deus diz que fala com a gente. Pega a sua Bíblia, já pegou? Pega a sua Bíblia, ou então observe aqui que nós colocaremos na descrição. Vamos lá? Deus diz o seguinte: e será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. No versículo 22 ele diz: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E ainda tem mais. Lá no versículo 9, do mesmo capítulo 28, o Senhor diz o seguinte: o Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. Mas lá no versículo 15, o Senhor lista uma série de castigos por desobediência. Então isso significa dizer que, se dermos ouvidos de fato à voz de Deus, Ele nos dará bênçãos. O Senhor nos abençoará. Porque a palavra do Senhor, como está escrito, se ouvires
a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos. Não está dizendo que é um, que são dois, são todos os mandamentos. E vale ressaltar que os mandamentos do Senhor não constituem somente a lei, lá, os 10 mandamentos, mas constitui estatutos, juízos, ou seja, toda a Bíblia você encontra mandamentos, estatutos, juízos, ordenanças que o Senhor nos orienta para seguir. O interessante é que muitas vezes nós compramos um aparelho doméstico, nós compramos um aparelho eletrônico e nós seguimos o manual de instrução daquele aparelho, porque se não seguirmos aquele manual de instrução, obviamente o tempo de utilidade daquele aparelho pode ser reduzido. Quando nós também vamos ao médico, ele passa um remédio e nós nos dedicamos a seguir à risca, a receita ou a bula daquele médico, daquele remédio. Senão, obviamente, não ministraremos aquela solução de forma a nos curar, a melhorar o nosso problema. Mas por que nós temos dificuldade de obedecer à voz de Deus? Porque nós temos dificuldade de obedecer os mandamentos do Senhor, que nos orienta para que a nossa vida vá bem. Vamos pensar sobre isso? Então aqui nós já falamos sobre como ouvir a voz do Senhor. Em meia oração, nós já falamos em ouvir a voz do Senhor através dos seus mandamentos, através da sua palavra, através de pregações. Nós já falamos em ouvir a voz do Senhor através de diversas formas, até mesmo uma jumenta onde o Senhor falou com Balaão. Nós também podemos ouvir a voz do Senhor através de louvores, de hinos, né? O Senhor fala com a gente também através de um louvor muito bom. A palavra do Senhor diz que Deus habita em meus louvores. Agora, meu irmão, minha amiga, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos consagrar os nossos ouvidos a Deus. E o que isso significa? Significa que nós devemos filtrar aquilo que tem entrado nos nossos sentidos. Não dá para passar o dia inteiro ouvindo músicas que em nada contemplam a Deus. Pelo contrário, não dá para passar o dia inteiro ouvindo noticiários deletérios com notícias terríveis. Não, nós não precisamos ficar desinformados, não é isso. Mas é que nós precisamos ter filtro. O ar-condicionado tem filtro, o carro tem filtro de ar. Por que nós não temos filtro? Temos que ter filtro, sim. Aquilo que entra em nós, aquilo que nós consumimos das diversas maneiras, fazem sim diferença na nossa vida. Por isso, para que nós tenhamos um canal de comunicação com Deus fluido, para que nós tenhamos um canal de comunicação onde de fato conseguimos ouvir a voz de Deus, precisamos consagrar os nossos sentidos, sim, a Deus, fazendo aquilo que é da contemplação do Espírito. Então, sendo assim, nós teremos uma vida mais sadia. Meu querido amigo, minha querida amiga, precisamos ouvir músicas, louvores, noticiários, tudo que edifica a Deus. Faça o filtro. É importante filtrarmos as coisas boas, retermos as coisas boas, nos alimentarmos das coisas boas que nos levam e nos fazem melhores diante de Deus. Eu também lhe digo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que a palavra do Senhor, ela é a sua voz, e na palavra do Senhor a vida. E lá em João 5, versículos 24 e 25, nós encontramos a seguinte passagem dita por Jesus. Acompanhe comigo, por favor. Jesus disse: na verdade vos digo, quem crê e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. A palavra do Senhor é vida. A palavra do Senhor traz bênçãos para você. A palavra do Senhor te edifica. Confronte as suas decisões. Confronte aquela decisão que você tem para tomar com a palavra de Deus. Confronte se aquela proposta, se aquele casamento, se aquele relacionamento, se aquela amizade, se aquela necessidade de fato faz parte do que Deus diz como mandamento para nós. E se assim for, se assim você fizer, com certeza você ouvirá a voz de Deus. Invista tempo de qualidade com o Senhor.
ore, ouça pregações, leia a palavra do Senhor, medite na palavra do Senhor, estude a palavra do Senhor, pois a palavra do Senhor é maravilhosa e nela contém pensamentos para que você possa tomar as melhores decisões. Eu lhe digo que se invertirmos tempo de qualidade de fato com o Senhor, a nossa vida será transformada e com certeza não teremos dúvidas quando ouvirmos a voz do Senhor. Bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Isso está lá em Lucas 11, versículo 28. Com certeza, na palavra do Senhor contém todo o ensinamento. Lá em Hebreus 4, versículo 12, está escrito o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra do Senhor é maravilhosa. Se você confrontar qual é a boa resposta, se você de fato quiser ouvir a palavra do Senhor, está aqui. A palavra do Senhor está aqui. Quer ouvir a palavra do Senhor? Leia a sua Bíblia. Quer ouvir a palavra do Senhor? Ore. Quer ouvir a palavra do Senhor? Consagre os seus ouvidos ao Senhor. Espero que esta mensagem faça diferença na sua vida. Eu espero que esta mensagem te faça refletir. Eu espero que esta mensagem, de fato, vá além dos seus pensamentos. Uma mensagem diretamente do coração de Deus para o seu coração. Fica com Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus negócios. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe. Por favor, também dê seu like, assine as notificações. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Até o próximo vídeo. Abraço.